Carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz assim o texto: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui e te rogamos que no nome de Jesus, fala conosco, Deus. Nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor e adorar ao teu nome. Queremos realmente ser edificados por tua palavra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Um dos objetivos, irmãos, da carta aos Hebreus é demonstrar a superioridade de Cristo como alguém que está entre Deus e os homens. Ou seja, como um sacerdote, né? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia sacerdotes estabelecidos por Deus que deveriam apresentar diante de Deus as ofertas levadas pelos homens. Acontece que naquele rito sacrificial, as pessoas precisavam renovar isso constantemente. O tempo todo, elas precisavam levar outros animais. O sumo sacerdote precisava comparecer uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, levando primeiramente o sangue de algum animal que fazia a expiação pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo. Daqui a mais um ano, ele precisava repetir essa operação. E no decorrer desse período, ele ainda precisava, mês a mês, de tempos em tempos, fazer isso novamente pelos pecados das pessoas. Isso aconteceu durante todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, houve um homem, o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, que eliminou todo esse rito sacrificial. Então, a carta aos Hebreus tem a intenção, o objetivo de mostrar o quanto o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício de todos aqueles animais que acontecia no passado. Que, na realidade, tudo aquilo que acontecia no passado apontava para Cristo, preparava as pessoas para o que havia de acontecer. Cada vez que um animal daquele era morto, cada vez que uma pessoa levava uma oferta, um animal como oferta, cada vez que a pessoa levava um éfa de flor de farinha para apresentar, o que ele estava fazendo na realidade era apontando para aquele que faria o sacrifício definitivo. Então, nesse sentido, o autor da carta começa mostrando que Cristo era superior a tudo aquilo. Se você puder me acompanhar, no capítulo 1, aí da carta aos Hebreus, o versículo 13, ele demonstra que Cristo é superior aos anjos. Veja o que ele diz, capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O autor está tentando dizer àqueles irmãos, Cristo é superior a qualquer anjo. Ele não é apenas mais um na criação, ele é o próprio Filho de Deus, sendo ele mesmo a exata expressão do ser de Deus. Capítulo 1, versículo 3, veja como ele vai mais adiante. Ele não é apenas superior aos anjos, como está no capítulo 1, no versículo 13. Veja o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vejam que o versículo 3 diz que Cristo não é apenas superior aos anjos, ele é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, ele é Deus. Capítulo 3, versículo 3, ele mostra que na realidade Cristo também é superior a Moisés. Veja, capítulo 3, versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa
tem aquele que a estabeleceu. Moisés foi o homem usado por Deus para estabelecer todo aquele rito sacrificial do Antigo Testamento. E os judeus tinham todos por Moisés um respeito muito grande, e deveriam ter mesmo. Moisés foi um grande homem de Deus, o maior estadista que nós temos registrado na Escritura, um homem que se dedicou muito a cuidar do povo de Deus e a servir ao Senhor. E o povo tem Moisés em grande respeito. Tem um momento lá em João 8, que inclusive os judeus conversando com Cristo, chegam a dizer que eles entendem que na realidade eles seguem a Moisés, e eles dizem assim: olha, não nos diga o que fazer, porque nós seguimos a Moisés. E naquela conversa lá de Jesus com os judeus, em João 8, Jesus diz a eles: olhe, aqui está quem é maior do que Moisés. E o autor aos Hebreus está querendo lembrar isso. Moisés é realmente um grande homem de Deus. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento foi estabelecido por Deus através de Moisés. Mas chega agora, ele diz, na realidade, aquele que estabeleceu, que é o próprio Cristo, é superior a Moisés. Capítulo 5, os versículos 4 e 5, ele vai demonstrar que Cristo é superior a Arão, o primeiro sumo sacerdote. Capítulo 5, versículos 4 e 5. Ele diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O autor da carta está dizendo: entendam, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, alguém escolhido por Deus para fazer isso. Mas em nenhum momento Deus disse a Arão tais palavras. Em nenhum momento Deus chamou Arão de filho, da mesma forma que chamou o Senhor Jesus. E ele diz: mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Arão nunca ouviu tais palavras. Então, irmãos, o Senhor Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Arão. Muito mais, ele é superior, na realidade, a todo o sistema sacrificial. Não somente aquele que o estabeleceu, Moisés, não somente aquele que era o operador do sistema, que era o sumo sacerdote Arão, mas Cristo, diz o autor da carta aos Hebreus, é superior a tudo aquilo, a todo aquele sistema sacrificial. Isso está no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, aí de Hebreus. Capítulo 8, nos versículos 1 e 2. Ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário verdadeiro, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Por que é que Cristo é superior a todo o sistema sacrificial? Porque um homem chamado por Deus, Arão, entrava num tabernáculo construído por outros homens, mas que também foi sob a orientação de Deus. E uma vez por ano, esse homem entrava nesse tabernáculo construído por outros homens para ali oferecer sacrifício. E agora a palavra de Deus nos diz que com Cristo não foi assim. Ele não entrou em um templo oferecido, um templo construído por homens, para oferecer sacrifícios de animais. Ele, na realidade, ofereceu a própria vida dele diante do próprio Deus. Então ele entrou, como diz aqui, no verdadeiro santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o próprio Deus erigiu, e não o homem. Percebem a superioridade do sacrifício de Cristo? Ele não ofereceu o sangue de outro, ele não ofereceu o sangue de um animal, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele não ofereceu numa construção feita por homens, ele ofereceu o seu próprio sangue no verdadeiro tabernáculo, na presença do próprio Deus. Então é esse o objetivo geral da carta.
Mostrar que, na realidade, Cristo é superior a tudo isso. Ele é aquele que pode e que tem toda a autoridade de interceder por nós diante de Deus, muito mais do que aconteceu com Arão, com Moisés ou com qualquer outra pessoa. Ele é o nosso verdadeiro intermediário, ele é o nosso verdadeiro sacerdote. Por ser ele, irmãos, o nosso verdadeiro sacerdote, nós precisamos ouvi-lo. Diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 3, o versículo 18, ele diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Ou seja, ele está dizendo que aqueles que foram desobedientes àquele sistema sacrificial estabelecido por Deus através de Moisés, não entrariam no descanso. E agora ele está dizendo, muito mais aqueles que não ouvirem a Cristo, que é superior a Moisés, que é superior a Arão e que é superior a todo o sistema sacrificial. Lembrando fatos como esse, o autor da carta exorta aos seus leitores a ouvirem a Cristo e seguirem rumo à maturidade espiritual. Vejam o capítulo 5, os versículos 11 e 12. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Na realidade, o que ele está dizendo é, se nós deveríamos ouvir, se as pessoas da época, os contemporâneos de Moisés, os contemporâneos de Arão, deveriam ouvi-lo, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós deveríamos ouvir aquilo que nos é dito pelo Senhor Jesus. As pessoas que daquela época não ouviam a Abraão, não ouviam a Moisés, não ouviam a Arão, elas pagavam o preço por isso. Aquelas pessoas que não davam ouvido às palavras dos profetas, elas pagavam o preço por isso. Quanto mais nós, se não ouvirmos ao próprio Senhor Jesus. O autor da carta aos Hebreus, aqui ainda no capítulo 1, logo no versículo 1, ele diz porque nós devemos ouvir ao Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus falou através de Moisés, que foi o grande profeta de Israel. Deus falou através de todos os outros profetas, até João Batista. Mas agora, diz o autor da carta aos Hebreus, ele nos tem falado pelo próprio Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele também criou o universo. Ou seja, Cristo é superior a tudo, a todo o sistema sacrificial. O que eu queria mostrar ainda a vocês nesses versículos, nesses 3 versículos que nós lemos? Todo sumo sacerdote, irmãos, precisava se compadecer das pessoas, precisava sentir aquilo que as pessoas sentiam, para que pudesse oferecer sacrifício verdadeiro, sentindo o que estava fazendo. Então, no versículo 14, capítulo 4, versículo 14, o texto que nós lemos, e ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção. Ele já começa o capítulo 4 provando essa superioridade de Cristo e dizendo, ele é superior porque ele penetrou os céus. Ele foi, na realidade, diante de Deus, oferecer sacrifício por nós. Já que ele fez isso, nos recomenda o autor, nos recomenda a palavra de Deus. Mantenhamos firmes a nossa convicção. Ou seja, qual é a nossa confissão? Qual é a nossa confissão? De que nós cremos em Cristo.
de que nós cremos no perdão dos pecados que é feito através do sacrifício dele, de que nós não precisamos outra vez estar oferecendo sacrifícios mensais, semanais ou anuais, como fazia todo o povo de Israel. Nós agora confessamos que o Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, superior a tudo isso, penetrou os céus, e por causa do sacrifício que ele fez, nós não precisamos mais fazer nenhuma dessas coisas. Mas Cristo é superior também em um outro aspecto, é o que nos diz o versículo 15. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele está tentando mostrar, irmãos, que o Senhor Jesus é Deus. Apesar disso, ele usou um corpo humano, ele encarnou, ele habitou num corpo humano e pôde viver uma vida como a nossa. E pôde sentir o que nós sentimos, porque o Senhor Jesus era 100% homem, completamente homem, totalmente homem. A única coisa que ele tinha diferente do restante da raça humana é o que está aqui no finalzinho do versículo 15, sem pecado. Era a única diferença que havia entre nós e ele. Mas ele tinha uma biologia exatamente igual à nossa. Ele tinha aspectos emocionais como os nossos. Ele era em todos os sentidos exatamente como eu e você, apenas sem pecado. E agora o autor aos Hebreus está nos lembrando uma coisa: por ter tido um corpo humano, por ter vivido aqui nesse mundo como nós, ele pode se compadecer daquilo que nós vivemos, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado. Me permita explicar um pouco sobre isso, porque tentação em Cristo não é como tentação em nós, né? Tentação em nós acontece porque, como diz Tiago, nós somos tentados quando alguma coisa do mundo exterior, na realidade, desperta alguma coisa dentro de nós. Quando é que nós somos tentados? Quando o nosso coração cobiça aquilo que não deveria ter. Quando coisas carnais que estão em nós afloram. E aí nós somos tentados a errar, tentados a fazer aquilo que não glorifica a Deus. O Senhor Jesus não foi tentado dessa forma, porque o Senhor Jesus ama completamente a lei de Deus, totalmente. Ele faz tudo exatamente por prazer. É o maior prazer dele, é fazer tudo isso. Algumas vezes nós cantamos a música do Salmo, né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós cantamos isso, mas nem sempre é exatamente isso que nós sentimos. Quantas vezes, apesar de cantar, nós não temos tanto prazer em estar na casa de Deus. Nós não temos tanto prazer em estar com os irmãos, em congregar, em cultuar de forma comunitária. Mas nós fazemos, algumas vezes com prazer, algumas vezes com nem tanto prazer. Isso nunca aconteceu com Jesus. Tudo o que ele fazia com todo o prazer. Ele poderia realmente dizer: Senhor, para mim é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Na melhor praia do mundo, no melhor passeio que possa existir, no melhor restaurante que possa existir, ou seja lá o que for. Ele dizia isso do fundo do seu coração, verdadeiramente, coisa que nem sempre acontece conosco. Então, tentação para Cristo não era a mesma coisa, mas é óbvio, irmãos, que como um homem que sente fome, o diabo chega para ele depois de 40 dias, e diz assim: transforme essas pedras em pães. Transforme as pedras em pães. Na realidade, o que o diabo estava dizendo é: você não precisa jejuar, não. Você pode interromper o seu jejum. Você pode parar o exercício espiritual que você está fazendo. Que é isso que é, né? O jejum, na realidade, é um exercício espiritual. Da mesma forma que você pega peso para malhar o seu músculo,
você na realidade jejua para malhar a sua alma, para exercitar, para fortalecer a sua comunhão com Deus. E Cristo estava fazendo isso. Cristo estava jejuando e o diabo propõe a ele: rapaz, não tem comida aqui perto, não tem nada que você possa comer, mas você pode transformar essas pedras em pães. Faça isso. E o diabo diz para ele, o Senhor Jesus responde ao diabo: na realidade, nem só de pão vai viver o homem. O que a gente mais precisa é de cuidar da nossa alma, não é tanto do nosso corpo. E ele estava com fome. Ele estava, na realidade, há 40 dias sem comer. Ele realmente estava com fome. O diabo leva ele a um lugar muito alto e diz: olha, pule daqui, porque o Salmo diz, a Escritura diz, que o Senhor vai proteger você. E o Senhor Jesus responde a ele: mas a própria Escritura diz que você não vai tentar ao Senhor teu Deus. E ele não pula, e ele não faz nada disso. O Senhor Jesus passou por momentos, irmãos, de aflição, por momentos de tristeza. A Bíblia relata para a gente que ele olha para Jerusalém e chora sobre Jerusalém. A Bíblia relata apenas 2 vezes que Cristo chorou. Uma vez é quando ele olha para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Se você soubesse o que está reservado para você, se você soubesse. E naquele momento ele chora por ver o povo escolhido de Deus distante do Senhor. Percebem que Cristo era uma pessoa que tinha sentimentos, era um ser humano com sentimentos, era um ser humano que sofria, era um ser humano que sentia. Ele chega lá quando Lázaro tinha morrido, quando Marta e Maria correm desesperadas para ele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E ele diz: Marta, ele vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar, mas isso quando todo mundo ressuscitar, isso é na ressurreição um dia, não é agora. E ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali, mais um momento, mais uma vez, ele chora, vendo a tristeza daquelas irmãs. Percebam que ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que minutos depois, ele iria ressuscitar Lázaro. Ele não estava chorando porque Lázaro estava morto. Ele estava chorando por ver a tristeza daquelas irmãs, por se compadecer delas, por ver o que elas estavam passando. O sofrimento delas era real e o sofrimento dele também. Ele sabia, logo depois daquela conversa com Marta, ele diz: Marta, tira aquela pedra ali, vá, retire a pedra. Ele sabia que ele iria ressuscitar aquele homem. Ele já tinha dito isso aos seus discípulos. Antes de viajar até a casa deles, o Senhor Jesus tinha dito: Lázaro dorme, Lázaro está morto, mas eu estou indo para despertá-lo. Percebe, irmãos? Ele já sabia o que ia acontecer. Ele não estava chorando por causa de Lázaro, mas por causa da tristeza daquelas irmãs. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é: nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores e dos nossos problemas, porque ele viveu isso. A palavra que é usada aqui no original para traduzir fraquezas, ela tem uma raiz que traduz não apenas fraqueza, mas traduz também provação, traduz debilidade. E muitas vezes essa palavra, a ideia não é apenas de fraqueza no sentido de ser tentado, mas é fraqueza no sentido de debilidade. Quando você, por exemplo, está doente e você não tem condições de levantar determinado peso, você está fraco. Essa fraqueza é uma espécie de tentação? Não. É uma fraqueza, é uma debilidade física. É algo que te impede de realizar algo que você quer fazer. Essa palavra tem essa intenção de dizer que o Senhor Jesus viveu isso. Ele viveu a tristeza que eu e você vivemos quando perdemos alguém. E ele presenciou isso na vida de Marta e de Maria. Ele viveu a tristeza que nós vivemos
quando nós vemos alguém se afastando do Evangelho do Senhor Jesus, quando nós vemos o nosso filho afastado do Evangelho, ou quando convertido, nós oramos pelos nossos pais que ainda não conhecem a Cristo, ou por um irmão, ou por alguém da nossa família, e nós nos entristecemos por essa pessoa. O Senhor Jesus sentiu isso, irmãos, quando Ele olhou para Jerusalém, o povo escolhido de Deus, e Ele viu todo aquele povo desviado e afastado do Senhor, um povo que podia se voltar para Ele, que podia receber tanto, mas que não se voltava para Ele. Por isso Ele pode se compadecer de mim e de você. Algumas pessoas podem dizer assim: mas Ele é Jesus, né? Ele podia fazer tudo o que Ele quisesse. É verdade, irmãos. Ele é o próprio Deus. E Ele poderia fazer tudo o que Ele quisesse mesmo. Mas por amor a mim e a você, Ele resolveu que não faria. Ele resolveu que viria aqui nesse mundo viver a nossa vida, viver as nossas tristezas, sentir as nossas dores e, por fim, morrer a nossa morte. Ele poderia fazer o que Ele quisesse. Quando Ele está no Getsêmani, que as pessoas chegam para prendê-lo, Pedro saca a espada, corta a orelha de um homem chamado Malco. O Senhor Jesus restaura a saúde do homem, coloca a orelha no lugar, olha para Pedro e diz: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir, meu pai mandaria até 12 legiões de anjos? Poderia, ele é o próprio Deus, Ele poderia fazer o que Ele quisesse. Se vocês olharem o texto lá do momento em que as pessoas vão prender Jesus no Getsêmani, era noite, estava escuro, e as pessoas olham para Jesus procurando Ele, e Ele diz: sou eu. Irmãos, é interessante, quando Ele diz sou eu, todo mundo cai. As pessoas simplesmente caem. Ele é Deus, Ele podia fazer tudo isso, mas Ele não fez. É por isso que o autor da carta aos Hebreus pode escrever: olha, nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém que está diante de Deus e que viveu tudo que nós vivemos, como ele mesmo frisa aqui no final do versículo 15, sem pecado. Em nenhum momento ele pecou, nem por pensamento, nem por palavra e nem por obra. Ele não pecou, mas ele viveu tudo isso. Ele sentiu dor, ele foi machucado, ele sentiu o desprezo das pessoas, da própria família. A própria família achava, no começo do seu ministério, que ele era só um louco. Só um louco. Não era alguém que estava ali para falar sobre a revelação de Deus. Seus próprios familiares não reconheciam isso nele. As próprias pessoas que o viram crescer na cidade de Nazaré não reconheciam isso nele. E por isso ele disse, né, que o profeta não tem valor em sua própria pátria. Então ele sabe, irmãos, o que é não ser reconhecido. Quando você faz algo na sua família, no seu trabalho, na igreja, ou seja lá onde for, sabe? E você se esforça, você até se sacrifica para fazer isso. Você até deixa de fazer alguma coisa que você estava gostando de fazer, para poder fazer determinada coisa na casa de Deus, para poder servir alguém, e essa pessoa não reconhece, e você se entristece por isso. Jesus sabe o que é isso. Ele sabe porque ele viveu isso. Sabe, ele viveu a tristeza de não ser reconhecido de forma alguma. Ele viveu a tristeza de pessoas interesseiras mesmo. Ele faz a multiplicação dos pães, lá registrado em Mateus 6, né? Ele multiplica os pães, e um tempo depois da multiplicação dos pães, as pessoas começam a segui-lo. Ele olha para aquelas pessoas e diz: rapaz, vocês na realidade vieram atrás de mim por causa da comida, por causa dos pães, não foi por causa dos milagres que vocês viram. Percebem? Já aconteceu isso com você? De ter gente perto de você por puro interesse naquilo que você pode oferecer? Isso aconteceu com Cristo. Por isso ele é esse sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas tristezas, das nossas lutas, porque ele viveu
com gente que tinha apenas interesse nele, naquilo que ele podia oferecer até materialmente. Não sei se você já sentiu a dor de ser traído por um amigo próximo. É alguém que você ama, alguém que você gosta. E é claro, né? São essas pessoas que provocam as maiores feridas, né? Porque são as pessoas a quem nós mais estamos abertos, né? Não sei se você já experimentou chorar de verdade, porque alguém que você traz no fundo do coração te traiu, te desapontou, fez algo que realmente não deveria fazer, e isso te entristeceu. Não sei se já aconteceu com todos, mas aconteceu com Jesus. Aconteceu com Jesus. Uma das pessoas mais próximas a ele, chamada Pedro, um homem que andava com ele o tempo todo. Lembram dos 3 lá? Pedro, Tiago e João no barquinho? Pedro era um desses. Era um dos mais próximos de Jesus. E no dia que Cristo estava para ser preso, poucas horas antes, o Senhor Jesus fala sobre isso. Diz assim: olha, eu vou ser preso e vocês todos vão se dispersar. E aí Pedro diz: Senhor, pode ser que todo mundo faça isso. Eu não. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu andei com o Senhor o tempo todo. O senhor está lembrado que fui eu que andei por sobre as águas com o Senhor naquela noite de tempestade? Lembra daquela noite escura, que tinha uma tempestade imensa? O Senhor veio caminhando no meio das águas. A gente pensou que era um fantasma. E aí eu falei com o Senhor disse: não, Pedro, pule na água, venha caminhar comigo. E eu fui caminhando. Então, Senhor, pode ser que todo mundo aqui traia o Senhor. Eu não vou fazer isso. Jesus olha para ele e diz: Pedro, você não vai só me abandonar, você vai me negar por 3 vezes, não é uma só não. Por 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Então, no momento em que você sente esse tipo de tristeza, sabe, de ser traído por alguém, de ser abandonado por alguém, de ser rejeitado por alguém, eu posso garantir a você que no momento que você sente isso, há um Deus homem nos céus, há um sumo sacerdote que está à direita de Deus, que entende exatamente o que você está passando. Exatamente. Quantas vezes nós não entendemos, né? A gente só imagina. Quantas vezes a gente só imagina? Deus tem me dado o privilégio de pastorear essa igreja, de poder acompanhar esses irmãos que estão aqui de perto. E conversando com muitos de vocês, quantas vezes eu sinto a tristeza, a dor, a aflição dos irmãos. Mas nunca como o próprio Cristo sentiu. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Não tem nem comparação. Ele sentiu em toda a sua plenitude, sabe? Ele percebeu isso. A dor de ser traído, de ser abandonado, de não ser reconhecido, de ser realmente desamparado, de pessoas que realmente zombavam dele. No seu último momento de vida, na cruz do Calvário, uma pessoa que estava presa com ele na cruz ao lado, olha para ele e diz: rapaz, você não disse que é o Filho de Deus? Por que você não desce daqui? Diga aí, por que você não desce da cruz e salva a gente? Ele sabe, irmãos, o que eu e você sentimos, sabe? Ele sabe o que eu e você passamos. Ele sabe o que é ser mal compreendido. O que é dizer uma palavra, expressar uma coisa, e a pessoa que está ouvindo, ouvir outra. Ele sabe exatamente o que é isso, e muito mais. Deixa eu dizer a você por que muito mais. Porque às vezes eu estou conversando com você está conversando com alguém, e você diz uma coisa que a pessoa não entendeu, ou que a pessoa te interpretou errado. Pode ser que aquela pessoa não diga nada para você. Apesar de ter interpretado você de forma errada, pode ser que ela fique calada. E que depois ela até entenda melhor o que você tinha dito. E você nunca vai nem saber o que ela pensou. Nunca. Mas isso não acontecia com Jesus. Quando ele falava alguma coisa que as pessoas pensavam algo errado, ele sabia o que estava no coração das pessoas. Dá para imaginar o que é isso?
Dá para perceber quanta tristeza isso pode causar? Será que eu e você nos sentiríamos à vontade de estar conversando com outra pessoa, e enquanto conversarmos, essa pessoa saber tudo o que a gente pensa? Será que eu e você nos sentiríamos à vontade em fazer isso? Dá para imaginar quantas vezes estamos conversando com algumas pessoas e pensando de forma errada algo sobre aquela pessoa? Isso não entristece a gente? Você imagine Jesus, que sabia o que estava no coração da pessoa naquele momento. Uma vez ele estava dentro de uma casa, e uns homens destelham um pedaço do teto e descem um paralítico numa maca, e colocam aquele homem no meio da sala. Jesus olha para aquele homem e diz: homem, os teus pecados estão perdoados. Ninguém disse nada, mas ele sabia o que estava no coração das pessoas. E ele olha para aquelas pessoas que estão ao redor e diz assim: por que é que vocês estão pensando isso no seu coração? Por que é que vocês estão pensando que eu não posso perdoar pecados? Por que é que vocês estão pensando que isso é um tipo de blasfêmia? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, para eu mostrar a vocês que o Filho de Deus aqui na terra tem poder para perdoar pecados. Tanto faz, eu posso dizer a ele que os seus pecados estão perdoados, ou eu posso dizer a esse homem que se levante, tome a sua cama e vá para a sua casa. Então Jesus, irmãos, é um sumo sacerdote superior a Arão, superior a todo o sistema sacrificial, principalmente porque ele pode se compadecer de nós de uma forma que ninguém pode, não como uma outra pessoa, porque ele conhece o nosso sofrimento de forma completa. A única coisa que ele não sentiu como nós, e que ele não sente, é o pecado, porque ele nunca pecou, ele nunca teve vontade de pecar, ele nunca foi inclinado ao pecado. Fora isso, ele sente tudo que nós sentimos, toda a dor e toda a tristeza. E aí no versículo 16, depois de entender essa verdade, depois de entender que o Senhor Jesus é um sumo sacerdote que conhece a nossa dor, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas tentações e que pode se compadecer de nós, aí ele nos aconselha no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos confiadamente ao Senhor. Ou seja, qual é a ideia dele? Olha, irmão, lembre, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento em que você for traído pelo amigo, no momento em que você for decepcionado por seu pai, no momento em que você for decepcionado pelo seu irmão, pela pessoa que você confiou, primeiro, lembre que o Senhor Jesus também foi. E em segundo lugar, se aproxime dele. É o que diz o versículo 16. Se achegue a ele confiadamente, se chegue ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Por que é que ele está dizendo isso? Irmãos, percebam a beleza da palavra de Deus. Percebam que coisa maravilhosa. O versículo 15 diz que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele sentiu tudo que nós sentimos, toda a dor que nós sentimos. Ele foi tentado. A diferença é que nunca houve pecado na vida dele. Ele sentiu dor, tristeza, abandono, traição. Tudo que nós sentimos, ele sentiu, mas sem pecado. Aí no versículo 16, a palavra de Deus nos diz: quando você sentir isso, se chegue a ele, para duas coisas: para que você encontre conforto para a sua tristeza, para que você encontre conforto para o que você está vivendo, para que você encontre conforto mesmo na perda do seu filho, mesmo na traição do amigo, mesmo no abandono da esposa, no abandono do esposo, para que você encontre conforto, para que você possa chorar aos pés de Jesus, sabe? Para que você possa chorar perto de alguém que sente a sua dor.
Quantas vezes, irmãos, a gente conversando, eu conversando com os irmãos sabem que eu não passei por tudo que os irmãos passaram. A igreja tem uma multiplicidade muito grande, né, de pessoas e de experiências. E eu não vivi essas experiências todas. Eu nunca fui abandonado pela minha esposa, eu nunca perdi um filho, eu nunca fiquei nem desempregado. Então, assim, muitas experiências eu não vivi. O meu primeiro emprego foi com 15 anos, e a partir daí eu nunca passei um dia desempregado na minha vida que eu não quisesse. Passei um tempo parado apenas porque eu quis estudar. Então, muitas experiências que os irmãos viveram, eu não vivi. Eu não sei o que é. E eu posso aconselhar vocês com base na palavra de Deus. Mas eu não vivi isso. Mas com Jesus é diferente. Você pode chorar nos pés dele. E você pode encontrar conforto verdadeiro nele, sabe? Nele. É isso que o versículo 16 está dizendo. No momento da traição, no momento da tristeza, no momento do abandono, sabe, no momento da aflição, no momento da tentação, corra para Jesus. Ele está ao lado de Deus. É Ele quem pode interceder por você. Naquele momento de angústia, que você está tão triste, que você chora tanto, que as palavras faltam, que você não sabe o que dizer, porque o sofrimento é grande. A Bíblia diz que Ele compreende tanto você, que Ele manda o seu Espírito Santo para traduzir o seu choro. Dá para imaginar isso? Você não sabe nem o que dizer. Nem o que dizer você sabe. Você apenas se ajoelha e chora. Mas o próprio Espírito Santo traduz o seu choro para Deus. Traduz para dizer, olha, Pai, é isso que ele está sentindo. E o Senhor Jesus sabe exatamente o que você está sentindo, porque a tristeza que ele sentiu no Getsêmani foi tão grande, que os seus poros se abriram, e sangue vazou por eles. Sangue vazou por sua pele, devido à tristeza que ele sentiu. Quantas vezes ele não conseguia nem sequer comer, ele preferiria jejuar, por causa de tudo o que ele vivia. Dá para imaginar o que é um homem santo, caminhando no mundo de pecadores, arrodeado por gente interesseira, arrodeado por pessoas que dia após dia vinham conversar com ele, só tentando propor armadilhas para ele. Você já viveu com gente assim? Você já viveu arrodeado por pessoas que estão ali apenas para colocar armadilha para você? Uma vez um grupo de pessoas chegou para Jesus, pegou uma moeda e disse assim, Senhor, o que o senhor acha de pagar tributo a César? E a pessoa que fez essa pergunta, com o coração cheio de maldade, estava preparando uma armadilha para Cristo. Porque se Cristo dissesse, não, nós devemos pagar os tributos, as pessoas que estavam ali, os judeus que estavam ali, e que sabiam que aqueles tributos eram pagos por causa da dominação de Roma, porque naquele momento os judeus sofriam a dominação do Império Romano. Se Cristo dissesse, não, pague os impostos, os judeus iriam se sentir traídos por eles, iam dizer, então você é um defensor desses opressores, né? Se pelo contrário, Cristo dissesse, não devemos pagar impostos aos romanos. E aí, aqueles que estavam ali, que defendiam o Império Romano, iam dizer, você é um subversivo, né? Você é alguém que está querendo promover um levante no meio do povo. Dá para você ter ideia o que é andar com gente assim, dia após dia, que está do seu lado para lhe armar armadilhas? E o Senhor Jesus olhou para aqueles homens e disse, o que tem nessa moeda aí? Ele disse, é o rosto de César. E o Senhor Jesus disse, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus sabe o que é isso, irmãos. Eu posso garantir a você que ele já sofreu mais do que qualquer pessoa nessa congregação aqui. E em qualquer uma outra. Em qualquer outra. Eu sei que você conhece gente que nasceu doente, que viveu doente e que morreu doente. Cristo sofreu mais do que essa pessoa.
Eu posso garantir isso a você. A Escritura pode garantir isso a você. É por isso que no versículo 16 ele está dizendo: no meio do sofrimento, no meio da tristeza, no meio da angústia, se achegue a Ele. Se achegue a Jesus, porque Ele entende você melhor do que ninguém. Se achegue a Ele confiadamente, sabendo que você está conversando com uma pessoa que não vai contar para ninguém. Não vai dizer para ninguém o que você está sentindo. Você pode desabafar com Ele. Você pode dizer a Ele tudo o que você está sentindo, que eu lhe garanto, Ele não vai dizer a ninguém. Uma outra coisa, você pode dizer a Ele tudo o que você está sentindo, que eu lhe garanto que Ele não vai lhe interpretar mal. Não vai, irmãos. Ele não vai lhe julgar. Às vezes, conversando com outras pessoas, né? A gente fica tão receoso do que dizer. Com as pessoas mais íntimas nossas, as mais íntimas, a gente fica com receio de ser julgado pelas pessoas. Não acontece isso? Não com Cristo. Não com Cristo. É por isso que a palavra de Deus está dizendo, nesses momentos, se achegue a Ele. Ele não vai te interpretar mal. Ele não vai te julgar. Ele vai ter sempre um ombro para te amparar, para ouvir o teu choro, a tua dor, a tua tristeza, seja ela por que for. Algumas vezes você pode dizer, mas rapaz, eu não posso nem conversar isso com ninguém, porque é um negócio tão bobo, que se eu disser a alguém que eu estou sofrendo por causa disso, a pessoa vai rir na minha cara. A pessoa vai dizer, não é possível que você está sofrendo por causa de um negócio desse. Porque muitas vezes, irmãos, nos falta empatia. Muitas vezes nos falta isso que tem de sobra em Cristo, se colocar no lugar do outro. É isso que é empatia. É sentir a dor do outro, é conseguir se colocar na posição que o outro está, de forma a sentir o que ele sente. Quantas vezes falta isso em nós, mas não em Cristo, não no Senhor Jesus. Ele se colocou no nosso lugar de forma completa, tão completa, que Ele morreu na cruz por nós. Dá para imaginar isso? Pode ser mais completo do que isso? Não pode, irmãos, não pode. Muitas vezes nós ouvimos amigos, irmãos, pessoas, colegas, que estão passando problemas financeiros. E a gente ouve o que ele está sentindo, o que ele está passando, às vezes até ora por ele. Depois aperta a mão e vai embora. Não é? Raras vezes a gente diz assim, não rapaz, é verdade, espera aí, mete a mão no bolso e dá algum dinheiro. Raramente, né? A gente geralmente diz, rapaz, que situação difícil, misericórdia, vamos orar. Como é complicado você está passando. Não é assim que a gente faz. Isso não com Jesus. É isso que eu quero dizer a você. Ninguém pode, irmãos, sentir a nossa dor como Ele. E por isso eu e você precisamos chegar a Ele confiadamente. E aí o final do versículo 16 apresenta a segunda razão. A primeira razão para a gente se achegar a Ele é porque nele nós vamos encontrar conforto. Porque Ele sentiu e viveu tudo isso que nós vivemos. A segunda razão que o versículo 16 apresenta para que a gente se achegue a Ele é a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa graça, irmãos, essa graça serve para nos suportar, para que nós não pequemos, como Ele não pecou. Apesar de ser negado por Pedro, apesar de ser traído por um amigo tão íntimo como Pedro, ele não pecou em nenhum momento. Ele não xingou a Pedro em sua mente. Momento nenhum. Ele não ficou com vontade de esganar Pedro. Como a gente fica às vezes. Em momento nenhum. Ele não fez um plano para se vingar de Pedro. De jeito nenhum. Apesar de andar rodeado de gente interesseira, que estava seguindo a ele só por causa da comida, ele não olhou para aquelas pessoas e disse assim,
eu sei que vocês estão aqui, não é por causa de mim, é por causa da comida. Sabe de uma coisa? Não vou lhe dar mais nada não, pode ir embora. Ele nunca fez isso. É por isso que o texto diz, ele sofreu e ele foi tentado, mas sem pecado algum. E é por isso que o versículo 16 está dizendo, se aproxime dele, para que você possa receber graça e socorro, para sofrer e ser tentado sem pecar. Exatamente como aconteceu com ele. Porque o sofrimento e a tentação não são justificativas para o nosso pecado. Não são justificativas para que a gente desagrade a Deus. Eu sei que a gente sofre. Eu sei que a dor é real. Eu sei que a tristeza é real. Eu sei que a decepção é real, é verdadeira. Mas apesar da decepção ser verdadeira, nós precisamos nos aproximar dele para alcançar misericórdia, para alcançar graça, para não querer nos vingar daquele que nos decepcionou. Sabe? Para conseguirmos perdoar aquele que nos traiu. Para conseguir receber de volta aquele que nos abandonou quando a gente mais precisava. Quando a gente mais precisava de amparo, de compreensão, aquela pessoa virou as costas. E aí no momento seguinte, ela precisa, e a primeira coisa que o diabo cochicha no nosso ouvido é, chegou a sua vez. Chegou a sua hora. E aí a palavra de Deus nos diz, se aproxime de Cristo, que viveu tudo isso, que sentiu tudo isso, e que mesmo assim não pecou. Se aproxime dele para você obter graça, para vencer a tristeza e o sofrimento, e entregar tudo isso ao Senhor. Aquele que julga retamente. Aí você pode dizer, pastor, então me tire só uma dúvida. A pessoa me trai, a pessoa peca contra mim, a pessoa me entristece, a pessoa faz tudo o que não deveria fazer, e vai ficar por isso mesmo. Eu vou me aproximar de Jesus, eu vou chorar nos pés dele, eu vou derramar aos pés dele a minha tristeza, eu vou receber graça dele para perdoar essa pessoa, eu vou perdoar, e pronto, fica por isso mesmo. E a pessoa vai continuar a vidinha dela como se nada tivesse acontecido. Não é assim, irmãos. A diferença é que Deus vai julgar a essa pessoa. O Salmo 75, no versículo 7, um dos versículos mais poderosos que eu já vi na Bíblia. Pequeno, mas extremamente poderoso. Diz só assim, Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. É só isso que diz o versículo. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Aquela pessoa que traiu, aquela pessoa que abandonou, aquela pessoa que decepcionou, aquela pessoa que pecou, que fez o que não deveria fazer, ela vai ser julgada por isso. Mas não é por você. Não é por mim. Eu não sou juiz. Há apenas um juiz, e é o Senhor Deus. Quando eu e você tentamos fazer isso, tentamos pagar na mesma moeda, quando eu e você tentamos julgar essa pessoa, normalmente nós erramos. E aí a palavra de Deus em Tiago chega a dizer para a gente que a ira do homem não opera o quê, irmãos? A justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é problema seu, não é preocupação sua, aquela pessoa pagar pelo erro dela, pagar pela traição, pagar pelo pecado. Não é responsabilidade sua, porque aquela pessoa, antes de pecar contra você, ela pecou contra Deus. E Deus é o juiz. É Ele que vai cobrar no momento certo, da forma que Ele quiser e como Ele entende que tem que ser cobrado. Não sou eu que tenho que cobrar. O que é que eu tenho que fazer? Exatamente isso que nós acabamos de ler aqui em Hebreus 4:16. Nos aproximar dele, sabendo que ele sofreu, encontrar consolo nele e depois encontrar graça nele para sofrer sem pecar.
encontrar graça nele para ser tentado, mas não cair, ser tentado a revidar, mas não revidar, ser tentado a reagir de forma pecaminosa, mas não reagir de forma pecaminosa, como ele não reagiu. É por isso que eu e você precisamos nos aproximar dele e deixar ele deixar que o próprio Cristo cuide dessas pessoas. Irmãos, eu não acho que alguém aqui possa dizer que sofreu sequer parecido com Cristo. Se você me disser que enfrentou o problema de desemprego a vida toda, isso não se compara com o que Cristo passou. Se você me disser que tem algum problema de saúde que lhe acompanha a vida toda e que você precisa tomar remédio, isso não se compara em momento nenhum ao que Cristo passou. Se você diz que costuma ser mal interpretado pelas pessoas, isso não se compara ao que Cristo passou, em nenhum momento. Mas em tudo isso, ele não pecou. Em tudo isso, ele não pecou. E outra coisa, em tudo isso, quando ele subiu na cruz, no momento final de sua vida, ele tinha vindo aqui para os judeus. É o que diz João 1. Veio para o que era seu, para os que eram seus, para o povo escolhido. Mas os seus não o receberam. A sua família, os seus compatriotas, não o receberam. Além de não o receberem, prenderam ele na cruz. Colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça. Cuspiram no rosto dele. E ele lá na cruz, um soldado que não tinha o que fazer, ainda pegou uma lança e jogou nele, que furou o seu lado. Dá para imaginar isso? No meio de tudo isso, ele poderia com uma única palavra acabar com tudo aquilo. Com tudo. Mas vocês sabem qual foi a palavra que ele disse? Lá na cruz, com seu lado rasgado, agonizando, sem poder respirar. Dá para você imaginar? Um homem com aproximadamente 75 a 80 quilos, preso com pregos em suas mãos, o peso do seu corpo forçando seus braços para cima, seu corpo para baixo, o seu diafragma pressionado, ele sem conseguir respirar direito, o ar faltando em cada momento, toda a dor que ele sentiu, com seu lado perfurado, com uma hemorragia muito grande. Tem sofrimento maior do que esse? E ele podia descer da cruz, irmãos. Ele podia acabar com tudo aquilo. Mas vocês lembram qual é a oração que ele faz nesse momento? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Alguém aqui pode dizer que já passou por sofrimento semelhante? Será que algum de nós pode dizer que passou por coisa parecida com isso? Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós. Por isso, eu quero lembrar a vocês isso que está aqui na Escritura, na Palavra de Deus. Não use o sofrimento e a tentação como oportunidade para pecar, para desagradar a Deus. Pelo contrário, se aproxime do Senhor, se chegue a Deus, leve a Deus o seu coração irado, sabe? Leve a Deus o seu coração enraivecido pelo que as pessoas têm feito a você, e que você não compreende, que você não concorda, e que você fica pensando, por que é que essa pessoa faz isso? Me diga aí, por que é que ele age dessa forma? Leve isso ao Senhor, se aproxime dele, sabe? E diga tudo isso a Jesus. Diga, Senhor, eu não entendo, porque meu esposo está tendo esse tipo de comportamento. Eu não entendo porque meu filho me diz essas palavras, porque minha esposa age dessa forma. Eu não entendo, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor entende o que eu estou passando, e eu estou aqui pedindo graça ao Senhor, para não pecar também, para não errar, mas para viver a vida que o Senhor viveu. O Senhor nos sustente, irmãos, que Ele nos conceda a sua graça. No momento da tristeza, da decepção, no momento da tentação, a única coisa que eu e você podemos fazer
é correr para Ele, é entregar nas mãos de quem julga retamente. Não fique preocupado se o outro vai pagar por seus pecados ou não. Isso é problema dele e de Deus. O Senhor não constituiu você juiz de ninguém. De ninguém. Há um único juiz de toda a terra, e não é você. De jeito nenhum. Há apenas um juiz e é o próprio Deus. É Deus quem vai resolver os pecados dessa pessoa, como os seus também. Aproxime-se do Senhor, leve a Ele a sua dor, a sua tristeza, a decepção, leve a Ele a angústia, lembrando do sacrifício que Ele fez no alto da cruz, lembrando da oração que Ele faz, pedindo que o Pai perdoe aqueles que o perseguiram a vida toda e que por fim o estavam levando à morte. E com toda certeza você vai encontrar graça. A Bíblia diz que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida e Ele vai lhe sustentar. Porque como diz o salmista no Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, sabe que nós passamos, sabe o que nós sentimos e sabe que se Ele não nos amparar, se Ele não nos sustentar, se Ele não nos der força, nós não vamos conseguir. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar, depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto nós somos sensíveis. O Senhor sabe o quanto, muitas vezes, nós achamos que sofremos mais do que todo mundo. Até mais do que o próprio Senhor. E a Tua palavra nesta noite nos mostra que isso não é verdade. Nós não sofremos sequer 1/10 do que o Senhor sofreu. E apesar disso, quantas vezes nós pecamos? Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nos sustenta no momento da tentação. Nos sustenta no momento da provação. Nos ampara no momento da raiva. No momento da ira. No momento do descontrole emocional. Nos ampara para que nós não venhamos entristecer o Senhor, nem o Seu Espírito Santo. Fica conosco, Jesus. Segura em nossas mãos. Nos ensina a nos voltarmos para o Senhor nessa hora. Nos ensina a fecharmos os nossos lábios, Pai, para que nós possamos viver a Tua vida, uma vez que o Senhor morreu a nossa morte, a morte de pecadores, para que nós possamos viver a Tua vida, a vida de um santo. Nós precisamos do Teu amparo, nós precisamos da Tua mão, nós precisamos do Teu socorro, Deus. Pois sem o Senhor nós nada podemos fazer. No nome de Jesus, nos ampara, nos socorre, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós te oramos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém.